A mão do guarda já se fechara no meu pulso quando as portas da sala do trono se escancararam sozinhas. Quero deixar bem claro que não planejei que as coisas chegassem a este ponto. Há 3 semanas, eu só queria uma coisa da minha vida no castelo de Ashvale, que os fornos resistissem ao inverno sem que o pão rachasse. Não queria um julgamento. Não queria toda a corte a olhar para o meu avental manchado de farinha, enquanto a filha de um duque sorria para mim da mesma forma que um gato sorri para algo que já decidiu que vai ser o seu jantar. Mas há um certo tipo de silêncio que cai sobre uma sala do trono pouco antes de algo impossível acontecer, e eu aprendi, em 3 semanas curtas, a reconhecê-lo. Em algum lugar atrás da cadeira do rei, algo pequeno, branco e completamente indiferente ao protocolo estava prestes a fazer mentirosos todos os que me subestimaram. Deixem-me contar como um coelho me trouxe até aqui. Tudo começou 5 semanas antes disso tudo, numa terça-feira comum, com as mãos na massa até o pulso e nenhum interesse na coroa de Ashvale. Eu tinha 23 anos e era aprendiz de padeiro sob as ordens de um cozinheiro-chefe chamado Hollis, que tinha opiniões sobre levedura como outras pessoas tinham opiniões sobre deuses. Eu estava nessa cozinha desde os 11 anos, o que significava que há muito tempo que deixei de notar o castelo acima de nós como algo mais do que a razão pela qual a conta da farinha era paga. Notava o rei da mesma forma que notava o tempo, presente, ocasionalmente inconveniente, e da minha conta não. O rei Torvald governava os lobos de ferro de Ashvale com um tipo de autoridade despreocupada que fazia as salas reorganizarem-se antes mesmo dele entrar, algo que eu tinha ouvido muitas vezes e testemunhado exatamente 2 vezes, ambas as vezes da galeria dos servos, ambas as vezes sem grande impressão. Ele era, por todas as contas que importavam à corte, o lobo mais forte em 3 territórios e completamente desinteressado em casar com qualquer uma das mulheres alinhadas para provar o contrário. O que a corte não sabia, o que quase ninguém abaixo do quarto andar sabia, era que durante 6 meses seguidos, alguém da casa real tinha estado a pedir discretamente uma tarte de maçã seca extra dos fornos todos os domingos, queimada nas bordas, do jeito que eu gostava e que mais ninguém apreciava. Enviada sem nome. Hollis presumia que era Osric, o segundo do rei, que tinha um dente doce que ele fingia não ter. Eu não dava muita importância a isso. De qualquer forma, uma tarte é uma tarte. Tinha visto o próprio rei exatamente 2 vezes antes daquela terça-feira, ambas as vezes da galeria dos servos durante uma festa de inverno. E ambas as vezes saí com a mesma impressão pouco notável. Um homem grande e composto que enchia uma sala como o tempo enche um vale, completamente sem esforço. Não tinha pensado nele desde então. Tinha, se for honesta, pensado consideravelmente mais se o centeio estava a levedar demais do que em qualquer coisa que acontecesse 4 andares acima da minha cabeça. E gostaria que ficasse registrado que isto permaneceu verdade até ao exato momento em que deixou de ser verdade. A corte naquela estação estava ocupada com um tipo de tempo totalmente diferente. O trovão baixo e persistente de um rei bem acima da idade que os seus conselheiros achavam apropriada para permanecer solteiro. Lady Crescida tinha sido a resposta presumida a esse trovão durante quase um ano. Não porque Torvald lhe tivesse demonstrado qualquer favor particular, mas porque a casa do seu pai era antiga, os seus modos eram impecáveis, e mais ninguém se tinha dado ao trabalho de apresentar um nome concorrente. Tinha ouvido os mexericos sobre ela da mesma forma que ouvia mexericos sobre tudo o que acontecia acima das cozinhas, a uma distância confortável, de leve, como se ouve a chuva num telhado onde não se está debaixo. A cerimônia do pelo foi anunciada na semana em que a geada chegou cedo. Era lei antiga, mais antiga que a dinastia atual, meio esquecida e maioritariamente ignorada por 2 gerações, porque nenhum rei de Ashvale a tinha desencadeado. Em algum lugar no sangue de um rei, ao lado do lobo, vivia uma segunda coisa, mais rara, uma lebre de medula, uma pequena criatura ligada que surgia exatamente uma vez na vida de um rei. No momento em que a sua alma gêmea predestinada cruzasse o seu caminho, quer ele a notasse ou não.
A lei antiga dizia que quem apanhasse a lebre quando ela finalmente se mostrasse seria reconhecida como rainha, porque a lebre não respondia à política. Respondia ao que o próprio instinto do rei já tinha decidido e nunca lhe tinha dito. O de Thorvald nunca tinha emergido até, aparentemente, o ter feito. A corte assumiu que isto significava uma cerimônia, um pátio cheio de nobres elegíveis, a lebre libertada entre elas, a captura sendo uma formalidade que confirmaria o que todos já acreditavam, que Lady Cressida, filha do Duque Aldrich, era a resposta óbvia a uma pergunta que ninguém se tinha dado ao trabalho de fazer devidamente. Ouvi depois como a cerimônia realmente correu, de 3 rapazes de cozinha separados que a tinham visto do muro e não conseguiam parar de rir o suficiente para contar em ordem. A lebre tinha sido libertada com a solenidade apropriada no centro do pátio, diante de 2 dúzias de nobres reunidas nos seus melhores trajes, e respondeu a essa solenidade ignorando completamente todas elas. Saltou uma vez em direção à Lady Cressida, perto o suficiente para que ela tivesse começado a compor a sua cara de vitória, depois desviou-se no último momento possível e enterrou-se em vez disso nas saias de uma duquesa idosa que gritou alto o suficiente para assustar metade dos pombos da Torre Leste. Emergiu da duquesa, sentou-se por um longo momento a observar a nata reunida da nobreza de Ashveilho, com o que um rapaz de cozinha jurou ser desprezo aberto e depois disparou para a passagem dos servos a correr a toda velocidade, orelhas para trás, como se todo o pátio a tivesse ofendido pessoalmente. Eu estava nas cozinhas naquela manhã com as mangas arregaçadas e um lote de centeio a levedar mal. Ao ouvir pela metade os gritos do pátio através da porta aberta dos servos, quando algo pequeno e branco atravessou essa porta em vez disso, movendo-se como se tivesse um lugar específico para ir. Passou por mim, deu 2 voltas à volta do barril de flores, e depois, com a confiança particular e despreocupada de uma criatura que nunca foi mandada dizer não, saltou diretamente para os meus braços e ficou imóvel, aninhada sob o meu queixo como se ali tivesse vivido toda a sua vida. Fiquei ali, farinha até o cotovelo, segurando o que mais tarde viria a saber ser a prova física de 6 gerações de superstição real. E pensei com real aborrecimento que não tinha tempo para isto. Os guardas encontraram-me 1 minuto depois. Atrás deles veio metade da corte, incluindo uma filha de duque cuja cara tinha ficado com o branco particular de alguém a fazer contas que não gostou da resposta. E atrás de todos eles, a andar mais rápido do que alguma vez tinha visto um rei andar, veio o próprio Thorvald. Ele parou na porta da cozinha e olhou para mim, farinha até ao cotovelo, massa de centeio a secar nas mãos, um coelho aninhado sob o queixo que, por toda a lei antiga do seu reino, me tinha acabado de declarar a sua pretendente, e disse a única frase mais estúpida que já ouvi um homem adulto dizer. Isso não é possível. Concordaria consigo, disse eu, exceto que parece que já aconteceu. Algo se moveu por trás dos seus olhos que eu ainda não entendia e passaria as próximas 3 semanas a aprender a ler. Não era o olhar de um homem satisfeito com uma piada que o destino lhe tinha pregado. Era mais perto do olhar de um homem que acabara de ver a sua própria certeza sobre a forma da sua vida cair silenciosamente. O coelho, por sua vez, enterrou-se mais no meu colarinho e recusou-se a reconhecer que mais ninguém na sala existia. Eu ainda não entendia o quão estranho isto ia ser. Só entendia que Hollis tinha ficado muito pálido, que Lady Cressida tinha ficado muito imóvel e que eu ia ter que terminar aquele centeio no outro dia. Fui levada perante o trono naquela mesma tarde, ainda de avental, porque ninguém pensou em deixar-me trocar, e formalmente apresentada como a escolhida pela lebre de medula. Um anúncio que caiu sobre a corte reunida como uma bandeja de loiça deixada cair. O grande salão de Asheville não foi construído a pensar em aprendizes de cozinha. Senti cada centímetro disso enquanto percorria o seu comprimento, com farinha ainda a assombrar as costas das minhas mãos, passando por nobres que se tinham vestido para uma cerimônia que não tinha corrido como nenhum deles esperava. As suas caras a fazerem o trabalho educado e particular de tentar não olhar fixamente, e falhando completamente.
A lebre cavalgava contra minha clavícula durante todo o caminho, aparentemente indiferente às várias centenas de anos de protocolo que tinha acabado de subverter, e achei a sua calma consideravelmente mais útil do que a minha, que me tinha abandonado algures no segundo corredor. Deve haver um erro, disse Crescida antes mesmo do arauto ter terminado de falar, numa voz projetada para se fazer ouvir. A criatura é um animal. Animais podem ser atraídos. Pediria à corte que considerasse se uma rapariga de cozinha, familiarizada com o cheiro a grão, não poderia tê-la atraído deliberadamente com sobras para forçar uma reivindicação acima da sua posição. Foi, admito, uma acusação razoavelmente inteligente, pois era quase impossível de refutar e não lhe custava nada fazê-la. A mandíbula de Thorvald fez algo complicado. Osric, de pé ao seu ombro, parecia um homem a fazer contas muito difíceis sobre quantas formas isto poderia correr mal para todos na sala. Realizar-se-á uma investigação, disse Thorvald finalmente a toda a sala, com o tom de um homem a comprar tempo para pensar. Até que ela conclua, nenhuma reivindicação é confirmada. Maravilhoso, disse eu, mais para mim mesma, e só percebi depois que metade da fila da frente me tinha ouvido. A investigação deu à corte 3 semanas para decidir se o destino ou a fraude me tinham colocado um coelho nos braços, e deu à Crescida 3 semanas para garantir que a resposta saísse como ela queria. Ela não desperdiçou nenhuma delas. Em 2 dias, testemunhas formais foram convocadas para depor sobre a minha suposta familiaridade com práticas de cozedura atrativa, que, informou-me Hollis secamente, não era uma categoria real de cozedura e nunca tinha sido. Em uma semana, os meus movimentos pela cozinha estavam a ser rastreados por um mordomo que reportava diretamente à casa do Duque, ostensivamente em nome da minúcia. Fui chamada perante o painel de investigação no 6º dia, 3 magistrados togados e um escrivão numa câmara fria lateral que cheirava a cera velha, e pedi para explicar cada hora da semana em que a lebre me tinha escolhido. Respondi honestamente, o que, de alguma forma, foi pior do que mentir teria sido, porque a resposta honesta era quase insultuosamente aborrecida. Eu estava a levedar massa. Estava a discutir com Hollis sobre Saul. Eu estava a dormir. Os magistrados pareciam pessoalmente ofendidos que o destino tivesse escolhido alguém com tão pouco de interessante para confessar, e Crescida, a observar da galeria com as mãos cruzadas, parecia uma mulher a recalcular a sua estratégia em tempo real em vez de a abandonar. Continuei a trabalhar. Não sabia o que mais uma pessoa na minha posição devia fazer com um coelho que não me saía do lado e uma filha de duque que me queria longe. Thorvald veio às cozinhas ele próprio na 4ª noite da investigação, o que nenhum rei na história de Ashvale tinha aparentemente feito por um motivo que não fosse comida. Disseram-me que está a ser difícil com os investigadores, disse ele, parado na minha porta como um homem que tinha ensaiado uma entrada e imediatamente esquecido o resto do plano. Disseram-me que os investigadores me perguntam se temperei o meu pão com magia de amor. Disse eu. Achei difícil de responder educadamente. Ele quase sorriu. Observei-o a decidir não o fazer. Isto não é uma piada para minha corte. Não é uma piada para mim também, disse eu, e baixei a minha faca o tempo suficiente para o olhar adequadamente. Eu não pedi ao seu coelho para me escolher. Não pedi guardas à minha porta ou a uma filha de duque a decidir que sou uma fraude antes que alguém ouvisse um único facto. Passei 12 anos nesta cozinha porque era minha e não me pedia mais nada senão pão bom. Gostaria muito de a ter de volta. Ele ficou quieto por um momento e quando falou de novo, a sua voz tinha perdido parte da sua aresta formal. Eu também não entendo, admitiu. A lebre nunca emergiu. Não sabia que tinha uma. Não sei por que razão escolheu este momento ou a mim. E confesso que não gostar de não entender os meus próprios instintos não é uma sensação que eu aprecie. Bem-vindo a ser uma pessoa com um corpo, disse eu, e desta vez ele sorriu brevemente, como um homem surpreendido pela sua própria cara. Ele não saiu depois disso, o que me surpreendeu mais do que a sua chegada. Ficou na porta por mais um momento, depois, sem ser convidado, veio sentar-se no banco baixo,
perto dos fornos que Hollis costumava reservar para o aprendiz mais novo, parecendo completamente demasiado grande para ele. Você não é o que eu esperava, disse ele. De uma mulher que a corte passou uma semana a chamar de fraude. O que esperava? Não tenho a certeza. Alguém assustada, talvez. Alguém ansiosa por se explicar para sair de apuros. Ele virou uma colher de pau nas mãos, sem parecer notar que a tinha pegado. Você não explicou nada. Você simplesmente me disse, 2 vezes agora, que gostaria de ter a sua cozinha de volta. É a coisa mais verdadeira que tenho a dizer. Voltei para minha massa porque as minhas mãos precisavam de algo para fazer que não fosse olhar para ele. Eu não cresci querendo uma coroa, Vossa Graça. Cresci querendo que os fornos mantivessem o calor durante fevereiro. Não vou fingir querer a primeira coisa só porque o seu coelho decidiu que eu devia tê-la. Torvald, disse ele. O quê? O meu nome. Você continua a chamar-me pelo título, e acho que prefiro que não o faça, dadas as circunstâncias. Ele pousou a colher cuidadosamente, da forma que eu viria a reconhecer como um hábito. Cada objeto que ele tocava perto de mim, ele tocava como se pudesse quebrar se não fosse cuidadoso. Como se ele, decidido, augure sem contar a ninguém que o cuidado era o único presente que sabia dar. Não sei o que fazer com algo que não escolhi e com o qual não posso argumentar. O meu lobo nunca emergiu além da sua própria forma na minha vida. Não sabia que carregava uma segunda criatura até que ela saiu de mim e entrou nos seus braços, diante de metade da minha corte. Somos dois que não escolheram isto, disse eu. Ainda gostaria que ficasse registrado que não cheirava a grão de propósito. Ele riu, uma risada real, curta e surpreendida nele. E eu entendi, vendo acontecer, que provavelmente tinha sido a primeira vez naquela semana que alguém naquele castelo o tinha feito rir sem intenção de o bajular. Se quiser descobrir se a investigação de Crescida realmente teve sucesso em tirar a minha cozinha e o meu nome, e o que a lebre fez no dia em que finalmente importou mais, fique comigo até ao fim disto. Siga em frente para não perder o fio do que acontece quando o próprio instinto de um rei se recusa a ser convencido do que já sabe. Foi Hollis, 3 dias depois, quem encontrou o livro de registros. Estávamos a consultar antigos registros de provisões para provar que eu nunca tinha requisitado suprimentos extras além da minha ração. O tipo de trabalho defensivo aborrecido que uma investigação torna necessário quando ela parou numa página e ficou muito quieta. Alguém tem enviado farinha extra e maçãs secas para os fornos do leste, disse ela. Semanalmente, 6 meses seguidos. Requisição sem marca, paga do cofre privado. Ela virou o livro de registros para mim. Essa é a própria letra do rei, miúda. Olhei para as entradas. Todos os domingos, durante meio ano, uma pequena e discreta provisão de farinha e maçãs enviada para o meu forno exato, em caligrafia que reconheci agora dos papéis de investigação que Torvald assinara. Muito antes de qualquer lebre, muito antes de qualquer cerimônia, alguém tinha notado que os meus fornos corriam magros em algumas semanas, e tinha discretamente garantido que não corressem. E nunca o tinha mencionado. E tinha deixado Osric levar a culpa por um dente doce que nunca tinha sido dele. Sentei-me com aquele livro de registros durante muito tempo. Pensei em todas as tartes queimadas nas bordas que tinham ido para a mesa real sem nome. E entendi, com a clareza fria particular de um facto que reorganiza tudo à sua volta, que o seu instinto não me tinha escolhido no dia em que a lebre correu para a minha cozinha. Tinha me escolhido meses antes, silenciosamente, na única linguagem que um rei orgulhoso demais para examinar os seus próprios sentimentos se permitiria usar. E a lebre tinha sido simplesmente a primeira parte dele demasiado honesta para continuar a fingir o contrário. Algo em mim, que tinha tratado todo este suplício como uma piada inconveniente, parou de se divertir. Fechei aquele livro de registros e entendi claramente que pretendia manter o que era meu, a cozinha, a verdade, e o que quer que isto já fosse aparentemente, e que eu tinha deixado de deixar Crescida decidir a forma da minha própria vida. Não contei a Torvald o que tinha descoberto. Algumas coisas uma mulher guarda até ao momento em que mais importarão.
O segundo movimento de Cressida veio na noite anterior à decisão final da investigação e quase funcionou. Um mordomo encontrado nas minhas provisões pessoais, um pequeno saco de papel de raiz de sinooco seca, uma erva de estufa que não cresce perto de uma cozinha de trabalho, que transforma o jantar de um homem num envenenamento lento e feio se o suficiente dela for infundido num caldo. Foi descoberto convenientemente durante uma busca ordenada em nome próprio de Cressida, escondido exatamente onde um mordomo teria a certeza de procurar. E pela manhã, a acusação mudou de fraude para tentativa de regicídio. Fui presa antes do pequeno almoço. Essa é a cena sobre a qual vos falei no início, a mão do guarda no meu pulso. As portas da sala do trono a escancararem-se com algo que ninguém tinha planeado. Hollis tentou parar os guardas à porta da cozinha, gritando que tinha inventariado essas provisões há menos de 3 dias, e a raiz de sinooco não estava lá e tinha sido empurrada para o lado em troca do seu trabalho. Osric chegou a correr, ainda a fechar o colarinho, tendo sido acordado por um mordomo demasiado assustado com a palavra regicídio para esperar pela manhã. Quando fui conduzida pelo corredor em direção à sala do trono, metade da equipa da casa tinha se alinhado na passagem para assistir, e nenhum deles estava em silêncio sobre o que pensavam disso. Fiquei perante o trono com as mãos atadas e entendi, com clareza total, que Cressida me tinha acabado de entregar a única prova de que eu realmente precisava. A raiz de sinooco cresce em exatamente uma estufa neste reino, disse eu, antes que o arauto tivesse terminado de ler a acusação. Alto o suficiente para chegar à parede de trás. Na estufa do Duque Aldrich. Não cresce selvagem. Não cresce num jardim de cozinha. Alguém a trouxe para as minhas provisões de um lugar onde nunca esteve guardada, e há apenas uma casa em Ashvale que a guarda. O salão ficou com o tipo particular de silêncio que precede a violência ou a história. Cressida abriu a boca para responder, e foi nesse momento que a lebre de medula, que tinha estado enrolada junto à bota de Osric durante todo o procedimento, se sentou, atravessou o chão da sala do trono a correr a toda velocidade e saltou diretamente para as dobras das saias de Cressida, emergindo um batimento cardíaco depois arrastar uma única luva caída que ainda carregava, inconfundivelmente, a mancha verde pálida de folha de sinooco esmagada. Ninguém naquele salão tinha uma história pronta para um coelho a resolver um envenenamento. Cressida encontrou a sua voz um momento demasiado tarde. Um leve protesto sobre a luva ter sido roubada, plantada contra ela da mesma forma que a erva supostamente tinha sido plantada contra mim, mas o jardineiro da estufa convocado para testemunhar já tinha ficado com a cor de pergaminho velho, e não a encontrava nos olhos. E isso disse à sala tudo o que a luva não tinha dito. Torvald levantou-se do seu trono, olhando entre a luva, o livro de registros das acusações e a mulher por quem ele tinha passado 3 semanas quieta, desconfortavelmente, completamente apaixonado. Libertem-na, disse ele, e a sua voz não tremeu de todo. Cressida foi despojada da posição do seu pai na corte naquela mesma hora. A sua estufa foi revistada no dia seguinte, e a raiz de sinooco encontrada lá correspondia até a folha. Ela deixou Ashvale antes do fim da semana, e mais tarde chegou a notícia de que o Duque Aldrich não se tinha dado ao trabalho de a acompanhar. Eu não a vi partir. Eu ainda estava na sala do trono com os pulsos recém-desatados, a esfregar a sensação de volta para eles, quando Hollis empurrou a multidão e me abraçou num abraço que cheirava a levedura e alívio em igual medida. Murmurando algo sobre como ela tinha dito ao mordomo que aquelas provisões estavam limpas e ninguém tinha ouvido uma cozinheira falar da sua própria cozinha, o que ela considerava, no geral, uma injustiça muito maior do que a acusação de envenenamento. Torvald encontrou-me nas cozinhas naquela noite, onde todas as coisas verdadeiras entre nós tinham acontecido, segurando uma tarte queimada nas bordas que ele claramente tinha feito ele próprio e mal. Eu não sabia como te dar isto, honestamente, disse ele. Então, tenho enviado desonestamente há 6 meses. Eu sei, disse eu. Hollis encontrou o livro de registros. Ele pousou a tarte cuidadosamente, da forma que tinha visto tudo durante a semana,
sempre que não confiava nas suas próprias mãos. Estou farto de ser um covarde em relação a isto. Não entendo completamente o que o meu próprio instinto decidiu meses antes de mim. Só sei que não estou mais interessado em discutir com ele. Então disse eu, e diz-me devidamente. Ele fê-lo. Não foi eloquente. Não foi o tipo de declaração que um poeta da corte lhe teria escrito. Era um rei de pé numa cozinha com farinha nas mangas, dizendo a uma mulher que a amava quietamente e desajeitadamente há meio ano antes de qualquer um de nós ter um nome para isso. E foi, sem dúvida, a melhor coisa que alguém alguma vez me disse naquela sala. Quando me beijou, foi cuidadoso e um pouco incerto, como um homem que nunca se tinha permitido acreditar que tinha direito a algo tão simples, e eu descobri que não queria corrigir a sua incerteza tanto quanto mantê-la exatamente como estava, enquanto ele me permitisse. Ele reclamou-me perante a corte inteira 3 dias depois, no mesmo salão onde eu tinha estado de pé, amarrada e acusada, a sua mão firme no velho círculo de ferro, enquanto colocava na minha cabeça ele próprio, diante de todos os nobres que uma vez tinham presumido que o nome de Crescida era o único que ali pertencia. Custou-lhe. 2 casas retiraram-se em protesto silencioso a uma rainha que tinha subido através dos fornos, em vez de linhagem sanguínea, e Osric passou uma quinzena a gerir sussurros de que um rei governado por um coelho era um rei governado por nada. Thorvald não se desculpou por nada disso. Disse claramente a quem perguntava que o seu instinto sabia o que era bom para o seu reino 6 meses antes do seu orgulho o ter alcançado, e que confiava no julgamento da lebre consideravelmente mais do que confiava numa corte que quase deixara uma mulher inocente ser enforcada por um envenenamento que ela nunca cometeu. O beijo, quando finalmente aconteceu, não foi à frente da corte. Veio depois, nas cozinhas, uma vez que as coroas, a cerimônia e as 2 casas retiradas se tinham aquietado para a noite. Cuidadoso, sem pressa, um homem a beijar uma mulher como se ainda não pudesse acreditar que tinha permissão para o fazer, e eu descobri que não queria apressá-lo para fora dessa descrença. Algo no meu peito que tinha estado tenso, desde que um coelho tinha atravessado a porta errada, simplesmente se acomodou e ficou. O grande salão demorou mais a acalmar-se do que qualquer um de nós. Sussurros seguiram-me por ele durante semanas. Uma rainha que cheirava levemente a levedura mesmo nos seus vestidos mais finos. Um rei que tinha deixado um animal escolher a sua esposa. E eu deixei que corressem o seu curso, como o pão deixa formar uma crosta, porque discutir com mexericos nunca fez um pão crescer mais depressa. 6 meses depois, estava naquela mesma cozinha com uma carta da minha mãe numa mão e uma tarte queimada a arrefecer no peitoril na outra. A lebre de medula dormia numa cesta junto à lareira, como se nunca tivesse sido a prova de 6 gerações de superstição real, e não apenas um coelho comum e profundamente mimado. A carta da minha mãe dizia que a aldeia tinha ouvido a história de 3 maneiras diferentes quando chegou a ela, e perguntou, cuidadosamente, se era verdade que a sua filha agora geria os fornos reais. Escrevi de volta que geria consideravelmente mais do que os fornos, e que ela devia viver por si mesma antes que a geada tornasse as estradas impossíveis. Hollis tinha 2 novos aprendizes sob as suas ordens, e reclamava constantemente de ambos, o que eu já tinha aprendido a reconhecer como a sua versão de afeição. Osric tinha parado de sobressaltar-se sempre que a corte mencionava coelhos em conversas educadas, principalmente no castelo. Uma vez tão certo de que uma rainha tinha que chegar já usando uma coroa, tinha se habituado quietamente à ideia de que a minha tinha chegado a mim coberta de farinha. Peguei na tarte, queimada exatamente do jeito que eu gostava, e pensei na mulher que tinha estado nesta cozinha 5 semanas antes com massa nas mãos e absolutamente nenhum interesse no trono acima dela. Ela não fazia ideia, naquela terça-feira comum, que a forma da sua vida inteira estava prestes a mudar porque um coelho atravessou a porta errada. Ela só sabia que pretendia terminar o seu pão. Gosto de pensar que ela teria rido se lhe tivessem contado como acabou. Acham que a lebre realmente me escolheu ao acaso naquela primeira manhã,
ou que estava à espera do seu momento durante os 6 meses em que as tartes já estavam a ser enviadas? Digam-me a vossa teoria nos comentários. E se quiserem ficar um pouco mais nesta cozinha, comentem a lebre e eu saberei exatamente o que estão a pedir. Obrigado por ficarem nesta cozinha ridícula e maravilhosa comigo. Onde quer que estejam a ouvir esta noite, bem-vindos a Asheville. Sigam para a próxima história deste lado da fronteira. Há mais reis nestas colinas cujos próprios instintos sabem algo que eles ainda não alcançaram, e pretendo contar-vos todas as suas histórias.